Guilherme, até uma questão, né, acho que muito importante, a gente sempre gosta de trazer aqui na BMC News, a gente tem sempre esse cunho educacional por trás, né, das notícias, por isso que a gente sempre traz os especialistas, né, não simplesmente sair aí como os jornais falando as notícias. E quando, né, a gente começa a perceber uma movimentação, principalmente um receio, às vezes, do mercado em relação ao cenário interno, a gente costuma perceber ali uma certa preocupação de muitos investidores, né, aqueles que já têm muitos anos, experiências, acabam acostumados a lidar com crises, mas a gente vê que muitos querem entrar no mercado e ficam um pouco de receio também em relação a todas essas interferências, até políticas, conforme a gente estava falando agora há pouco. E aí, né, surge essa pauta muito boa que vocês, aí a CapTable faz um trabalho muito legal em relação a investimentos em startups, e a gente queria falar um pouquinho mais, trazer aqui um pouco mais do assunto de Venture Capital também, né, para quem não entende, começar a se familiarizar, entender um pouco mais. Dá para traçar aí um parâmetro, por exemplo, da relevância hoje do nosso mercado brasileiro de startups em relação a outros mercados internacionais? A gente conseguiria, por exemplo, tentar entender, né, fazer uma comparação como que está o Brasil quando a gente toca nesse assunto em relação a Venture Capital, em relação a outros países. A gente tem startups com grandes relevâncias também para essa disputa, vamos dizer assim, num cenário internacional? Eu acho, Paulo, que o grande cenário que a gente tem para traçar do Brasil é que a gente ainda está muito, muito atrás de ecossistemas de inovação mais desenvolvidos, como são o do Vale do Silício, da China, de Israel, alguns países da Europa também têm ecossistemas de inovação muito desenvolvidos. Só que, apesar da nossa defasagem, a gente está buscando essa defasagem com uma velocidade impressionante. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala num país ainda em desenvolvimento, num país emergente, mas o setor de tecnologia do Brasil acaba sendo uma ilha de excelência. A gente tem belos empreendedores, a gente tem belas empresas, grandes tecnologias surgindo a nível de competitividade global. Então a gente viu um ecossistema inteiro ser criado ao longo dos últimos 5, 7 anos, desde 2014, 2015 até 2022, e basta a gente olhar os números de investimentos no setor, que é normalmente o termômetro que a gente usa, para a gente entender o quanto de fato esse setor está desenvolvendo. E se a gente pega números de 5 anos para cá, em 2017 o setor fez 2,8 bilhões em investimentos, 2,8 bilhões de reais investidos em startups. Em 2021, nós fechamos o ano com quase 50 bilhões investidos em startups. Se é bastante a gente falar de mercados que dobram o ano após ano, ou que aumentam 30%, 40%, 50%, imagina um mercado que faz toda essa trajetória, de 2 bilhões para 4 anos depois fazer 50 bilhões de reais. É claro que nós tivemos um cenário muito favorável, principalmente com bastante capital externo, capital americano, sobretudo, fluindo para o Brasil, e agora o cenário está um pouquinho diferente. Nós temos a situação geopolítica lá no leste europeu, nós temos um cenário de incerteza política no Brasil, quando a gente fala sobretudo de eleições, e nós temos também um aperto monetário, um ciclo de aperto monetário que já tinha iniciado há mais tempo no Brasil e que agora, de novo, no mundo inteiro, o capital está ficando mais escasso, a gente tem taxas de juros subindo. Como isso vai impactar as startups? De diferentes formas, em diferentes estágios, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso aí na sequência também. Claro, com certeza, hein?